Na tarde de 23 de outubro de 1940, sob um céu cinza, que prometia chuva, 2 trens cruzaram a fronteira entre França e Espanha. Um vinha do norte, carregando o homem mais poderoso da Europa. O outro vinha do sul, trazendo um general que acabara de emergir de uma guerra civil devastadora. Eles se encontrariam em uma pequena estação ferroviária chamada Hendaia, perdida entre montanhas e o oceano, onde ninguém esperava que a história pudesse ser escrita. Naquele momento, Adolf Hitler controlava quase todo o continente europeu. Paris havia caído. Londres ardia sob bombardeios noturnos. A União Soviética ainda era sua aliada relutante. Apenas a Inglaterra resistia, sozinha e sangrando, protegida apenas pelo Canal da Mancha e pela teimosia de um homem chamado Churchill. Para Hitler, a vitória total parecia uma questão de semanas, talvez meses, mas havia uma peça no tabuleiro que ainda não estava no lugar. Uma rocha, um estreito de água, um pedaço de terra que por séculos havia decidido o destino de impérios. Gibraltar, aquele rochedo controlado pelos britânicos desde 1704, era mais do que um símbolo, era a porta de entrada para o Mediterrâneo. Quem controlasse Gibraltar controlava o comércio entre o Atlântico e o Oriente, controlava o acesso ao norte da África, controlava, em última análise, o destino da guerra. E Hitler sabia disso. Seus generais já haviam elaborado planos meticulosos. Operação Félix chamavam a invasão de Gibraltar através da Espanha, com artilharia pesada, paraquedistas de elite e a cooperação de Franco, a fortaleza britânica cairia em questão de dias. Depois, nada impediria a Alemanha de dominar o Mediterrâneo, cortar o Império Britânico ao meio e forçar Churchill à mesa de negociações. Mas, para isso, Hitler precisava de uma coisa, uma única coisa: a permissão de Francisco Franco para que as tropas alemãs cruzassem a Espanha. E foi por isso que, naquela tarde fria de outubro, o Führer desceu de seu trem blindado e esperou. Esperou por um homem que ele acreditava ser seu devedor. Um homem que, apenas um ano antes, havia vencido uma guerra civil brutal, graças, em parte, ao apoio alemão. Um homem que Hitler presumia diria sim. Mas Francisco Franco não era um homem que dizia sim facilmente. Quando o Franco emergiu de seu trem, vestindo seu uniforme militar impecável, não havia pressa em seus passos. Ele caminhava devagar, como alguém que sabia que o tempo estava do seu lado. Seus olhos pequenos e calculistas observaram Hitler com a cortesia gelada de quem recebe um convidado inconveniente. Os 2 homens se cumprimentaram. Sorrisos protocolares, apertos de mão firmes demais. E então, enquanto fotógrafos capturavam a cena para a posteridade, os 2 ditadores entraram no vagão de Hitler e fecharam a porta. O que aconteceu nas 9 horas seguintes, dentro daquele vagão, nunca foi totalmente revelado. Não houve gravações, não houve testemunhas confiáveis. Apenas os 2 homens, seus tradutores e, ocasionalmente, Ribbentrop, o ministro de Relações Exteriores alemão, que entrava e saía com a expressão cada vez mais tensa. Mas o que sabemos, através de relatos posteriores, diários diplomáticos e as próprias palavras de Hitler, é que aquela reunião foi uma das mais frustrantes de sua vida. Hitler começou com charme. Ele sempre começava com charme. Falou da amizade entre a Alemanha e Espanha. Lembrou Franco de como a Legião Condor havia bombardeado Guernica, destruído a resistência republicana e pavimentado o caminho para a vitória nacionalista. Ele pintou um futuro glorioso. A Espanha, disse Hitler, seria recompensada generosamente. Territórios na África, influência no Mediterrâneo, um lugar de honra na nova Europa que ele estava construindo. Tudo o que Franco precisava fazer era permitir que as tropas alemãs cruzassem a fronteira, atacassem Gibraltar e eliminassem o último bastião britânico no sul da Europa. Franco ouviu, fumou o seu charuto lentamente. E então começou a falar e falar. Franco tinha uma maneira peculiar de conduzir conversas. Ele não confrontava diretamente. Não dizia não de forma abrupta. Em vez disso, ele desviava, complicava, levantava objeções técnicas,
pedia esclarecimentos, sugeria condições. E quando Hitler tentava responder, Franco já estava em outro assunto. A Espanha, explicou Franco, estava devastada pela guerra civil. Suas ferrovias estavam destruídas. Suas reservas de alimentos eram praticamente inexistentes. Seu exército estava exausto. Como poderia, em tais condições, sustentar uma invasão alemã através de seu território? Seria necessário trigo, combustível, armas, equipamento, e depois haveria a questão dos territórios. Franco queria garantias concretas, não promessas vagas. Ele queria o Marrocos francês, queria Oran, porque ele ainda precisava da colaboração da França de Vichy. E dar ao Franco o que ele pedia significaria alienar Pétain e perder o controle sobre o norte da África francesa. Hitler tentou persuadir. Franco desviou. Hitler insistiu. Franco pediu mais tempo para estudar a proposta. Hitler ofereceu assistência técnica. Franco questionou se a Alemanha realmente poderia fornecer os recursos necessários, dado que estava envolvida em uma guerra total contra a Inglaterra e se preparando para enfrentar a União Soviética. As horas passavam, o sol se pôs, a noite caiu sobre Hendaia. Dentro do vagão, a temperatura subia, não por causa do aquecimento, mas pela tensão crescente. Hitler, acostumado a dobrar a vontade de chefes de Estado com a força de sua presença, encontrou em Franco algo que ele raramente enfrentava: indiferença calculada. Franco não o temia, não o admirava. E, mais importante, não precisava dele o suficiente para ceder, porque Franco entendia algo que Hitler, em seu triunfo arrogante, havia esquecido. A Espanha não era a Áustria, que ele havia anexado sem resistência. Não era a Checoslováquia, que ele havia desmembrado com ameaças. Não era a Polônia, que ele havia esmagado em semanas. A Espanha era um país que acabara de sobreviver a 3 anos de guerra civil. Um país que havia visto aldeias inteiras queimadas, famílias divididas, economia arruinada. E Franco, o homem que emergira vitorioso daquele caos, não tinha intenção de mergulhar seu país em outro inferno apenas para satisfazer as ambições de Hitler. Além disso, Franco tinha outra preocupação. Uma preocupação que ele nunca mencionou explicitamente a Hitler, mas que pesava em cada palavra que dizia. A Marinha Britânica, a Royal Navy, a força naval mais poderosa do mundo, controlava as rotas marítimas ao redor da Espanha. Se Franco permitisse que tropas alemãs cruzassem seu território, a Inglaterra retaliaria, bloquearia os portos espanhóis, cortaria o comércio. E a Espanha, já faminta, morreria de inanição em questão de meses. Franco sabia que Hitler poderia oferecer soldados, tanques e aviões, mas não poderia oferecer trigo. E um povo com fome não sustenta um regime. À meia-noite, Hitler estava exausto. Frustrado, ele havia passado 9 horas tentando convencer um homem que se recusava a ser convencido. Em certo momento, segundo relatos posteriores, Hitler explodiu, gritou, bateu na mesa. Exigiu uma resposta clara. Sim ou não? Estaria Franco ao lado da Alemanha ou não? Franco, com a calma de quem já havia sobrevivido a tentativas de assassinato, golpes militares e 3 anos de guerra fratricida, simplesmente disse que precisava de mais tempo. E preparar a Espanha, explicou ele, levaria meses, talvez anos. Hitler sabia o que aquilo significava. Era uma recusa disfarçada de prudência, embrulhada em formalidades diplomáticas. Às 2 da madrugada, a reunião finalmente terminou. Os 2 homens saíram do vagão. Sorriram para as câmeras. Apertaram as mãos novamente. Hitler subiu em seu trem e partiu para a noite. Franco subiu no dele e voltou para Madrid. Mas algo havia mudado. Pela primeira vez desde que a guerra começara, Adolf Hitler havia pedido algo e não havia recebido. Pela primeira vez, alguém havia olhado nos olhos do homem que conquistara a Europa e havia dito, de forma educada, mas firme, não. Nos dias seguintes, Hitler tentaria novamente. Ele enviaria cartas, Ribbentrop visitaria Madrid. Propostas seriam ajustadas. Condições seriam negociadas. Mas Franco sempre encontraria uma nova objeção, uma nova exigência,
uma nova razão para adiar. E enquanto o tempo passava, a janela de oportunidade se fechava, porque em novembro de 1940, Hitler tomou uma decisão. Se Franco não cooperaria voluntariamente, então Gibraltar teria que esperar. Havia alvos mais urgentes, a União Soviética, por exemplo. E assim, a Operação Félix foi adiada, primeiro para janeiro, depois para a primavera. E então, indefinidamente, em junho de 1941, Hitler invadiu a União Soviética, e Gibraltar, aquele pedaço de rocha que poderia ter mudado o curso da guerra, permaneceu nas mãos dos britânicos. Permaneceu como um porto seguro para comboios aliados, como uma base para operações no Mediterrâneo, como um lembrete constante de que a máquina de guerra nazista, por mais poderosa que fosse, tinha limites. E Franco sobreviveu. Ele manteve a Espanha fora da guerra, permitiu que voluntários lutassem na frente oriental. Sim, a Divisão Azul, chamada, mas nunca comprometeu o país inteiro. Nunca arriscou tudo em uma aposta que ele sabia que não podia vencer. Mas a história de Indaia não é apenas sobre estratégia política, não é apenas sobre um ditador calculista que enganou outro. É sobre algo mais profundo. Sobre o poder do não, sobre a força que existe em recusar em um mundo onde Hitler estava acostumado a dobrar a vontade de nações inteiras. Franco mostrou que havia uma forma de resistência que não envolvia exércitos ou tanques. Envolvia paciência, envolvia entender que, às vezes, a melhor jogada é não jogar. Pense no que aquela decisão significou. Se Franco tivesse dito sim, se tivesse permitido que tropas alemãs cruzassem a Espanha, Gibraltar teria caído, e com Gibraltar nas mãos do eixo, o Mediterrâneo teria se tornado um lago alemão. Os comboios aliados para o norte da África teriam sido cortados. Romeu teria recebido os reforços que precisava. E a campanha no norte da África, que seria crucial para a vitória aliada, poderia ter tido um desfecho completamente diferente. Mais do que isso, com Gibraltar controlado, Hitler poderia ter pressionado a Turquia a entrar na guerra do lado do eixo. Poderia ter ameaçado o Oriente Médio. Poderia ter cortado as rotas de petróleo que sustentavam o esforço de guerra britânico. A história da Segunda Guerra Mundial poderia ter sido outra. Mas não foi, porque um homem, em um vagão de trem, em uma noite fria de outubro, disse não. Claro, Franco não era um herói. Longe disso, ele era um ditador brutal que governaria a Espanha com mão de ferro por quase 4 décadas. Ele executaria dissidentes, censuraria a imprensa, reprimiria qualquer forma de oposição. E durante a guerra, ele jogaria dos dois lados. Enviaria tungstênio para a Alemanha, um metal estratégico essencial para a produção de armamentos. Mas também permitiria que espiões aliados operassem em território espanhol. Ajudaria judeus a escaparem através da fronteira para Portugal. E manteria canais diplomáticos abertos com Londres e Washington. Franco era um sobrevivente. E sobreviventes não têm o luxo de serem heróis. Eles fazem o que é necessário para continuar vivos. E naquele outono de 1940, o que era necessário era dizer não a Hitler sem provocar uma invasão alemã. E Franco conseguiu. Ele conseguiu porque entendia algo fundamental sobre poder. Que poder não é apenas sobre força. É sobre timing. É sobre saber quando ceder e quando resistir. É sobre entender que, às vezes, a fraqueza pode ser uma arma. A Espanha estava fraca demais para lutar. E Hitler sabia disso. Invadir a Espanha significaria desviar tropas do fronte oriental. Significaria assumir a responsabilidade por alimentar um país faminto. Significaria transformar um aliado potencial em um inimigo guerrilheiro. E Hitler, já comprometido demais em múltiplas frentes, não podia se dar ao luxo de abrir outra. Então Franco usou a fraqueza de seu país como escudo. E funcionou. Há uma ironia profunda nisso tudo. Hitler, que construiu seu império sobre a força bruta e a intimidação, foi derrotado não por um exército, mas por palavras, por evasivas, por promessas vazias e atrasos burocráticos. Ele foi derrotado pela paciência de um homem que entendia que, às vezes, a melhor estratégia é simplesmente deixar o tempo passar. E o tempo, como sempre, estava do lado de quem podia esperar. Porque enquanto Franco ganhava tempo,
o mundo mudava. A Batalha da Inglaterra se transformou em uma vitória britânica. A União Soviética resistiu ao ataque alemão e começou a empurrar de volta. Os Estados Unidos entraram na guerra. E de repente, a maré que parecia tão favorável ao eixo começou a virar. Em 1942, Gibraltar não era mais uma prioridade para Hitler. Em 1943, era uma impossibilidade, e em 1944, quando os aliados desembarcaram na Normandia, Gibraltar era apenas mais um porto entre muitos que sustentavam o esforço de guerra aliado. Franco observou tudo isso da margem. Ele viu o Terceiro Reich, que prometera durar 1000 anos, desmoronar em 12. Ele viu Hitler, o homem que um dia exigira sua cooperação, cometer suicídio em um bunker enquanto Berlim ardia. E ele permaneceu no poder, governando a Espanha, sobrevivendo. Porque no final, enquanto impérios ruíam e ditadores caíam, Franco fez a única coisa que realmente importava para ele. Ele sobreviveu. Mas há uma pergunta que permanece, uma pergunta que historiadores debatem até hoje. Franco realmente disse não por patriotismo, por estratégia, ou simplesmente porque não confiava em Hitler? A verdade, provavelmente, é uma combinação de tudo isso. Franco não era um idealista. Ele não acreditava em grandes causas ou visões utópicas. Ele acreditava em poder. E ele entendia que poder vem de ser indispensável, não de ser obediente. Se ele dissesse sim a tudo que Hitler pedia, ele se tornaria apenas mais um satélite do Terceiro Reich, mais um vassalo. Mas ao dizer não, ao se fazer difícil, ele forçou Hitler a trotelô como um aliado, não como um subordinado. E havia algo mais. Algo que Franco percebeu e que Hitler, em sua arrogância, ignorou. A guerra não seria decidida em 1940. Não seria decidida em 1941. Seria uma guerra longa, uma guerra de atrito. Uma guerra que destruiria não apenas exércitos, mas economias inteiras. E a Espanha, ainda sangrando de sua própria guerra civil, não tinha como sobreviver a tal conflito. Então, Franco escolheu a neutralidade. Não a neutralidade verdadeira, que era impossível em um mundo em guerra, mas a neutralidade pragmática, a neutralidade que permitia que ele negociasse com ambos os lados, que mantinha a Espanha fora do campo de batalha enquanto ele consolidava seu poder internamente. E funcionou. Contra todas as probabilidades, funcionou. Hendaia foi mais do que uma reunião diplomática. Foi um duelo. Um duelo entre dois homens que entendiam poder de maneiras fundamentalmente diferentes. Para Hitler, poder era conquista. Era dominação. Era fazer sua vontade ser obedecida através da força. Para Franco, poder era sobrevivência. Era manipulação. Era fazer com que outros acreditassem que você está fazendo o que eles querem, enquanto, na verdade, você está fazendo exatamente o que planejou desde o início. Hitler saiu de Hendaia acreditando que tinha um aliado. Franco saiu sabendo que tinha tempo. E no final, foi Franco quem venceu aquele duelo, porque Hitler morreu em 1945, cercado pelas ruínas de seu império. E Franco morreu em 1975, em sua cama, ainda no poder, depois de governar a Espanha por quase 40 anos. A história não é justa, não recompensa os justos ou pune os malvados de maneira consistente. E Franco certamente não era um homem justo, mas ele era inteligente. E, em outubro de 1940, sua inteligência salvou a Espanha de se tornar mais um campo de batalha, em uma guerra que já havia destruído metade da Europa. Hoje, se você visitar Hendaia, encontrará uma pequena placa comemorativa. Ela marca o local onde Franco e Hitler se encontraram, mas não diz muito, apenas as datas. Os nomes, uma nota histórica seca e factual. Não menciona as 9 horas de frustração. Não menciona os gritos de Hitler ou a paciência implacável de Franco. Não menciona a Operação Félix, que nunca aconteceu, ou Gibraltar, que nunca caiu, ou os milhões de vidas que foram poupadas porque um ditador disse não
a outro. A história, como sempre, é mais complexa do que placas comemorativas podem capturar. Porque aquela noite em Daia não foi apenas sobre dois homens em um trem. Foi sobre escolhas, sobre o peso de decisões tomadas em momentos de pressão extrema, sobre a diferença entre coragem e cautela, entre princípios e pragmatismo. E foi sobre o fato de que, às vezes, a escolha mais importante que um líder pode fazer não é quando agir, mas quando não agir. Franco nunca falou publicamente sobre Indaia, pelo menos não em detalhes. Ele manteve a reunião envolta em mistério, alimentou rumores, deixou que historiadores especulassem, porque o mistério, ele sabia, era parte de seu poder. Enquanto ninguém soubesse exatamente o que havia sido dito naquele vagão, ele poderia moldar a narrativa como quisesse. Para os alemães, ele podia dizer que havia tentado cooperar, mas que a situação interna da Espanha tornava impossível. Para os aliados, ele podia dizer que havia resistido às pressões de Hitler desde o início, e para seu próprio povo, ele podia dizer que havia protegido a Espanha de ser arrastada para mais uma guerra. E todas essas narrativas tinham um grão de verdade, porque Franco era muitas coisas: um ditador, um sobrevivente, um manipulador, mas acima de tudo, ele era um estrategista. E estrategistas entendem que a verdade é menos importante do que a percepção da verdade. Mas há um último aspecto dessa história que merece ser mencionado. Um aspecto que vai além de Franco e Hitler, além de estratégia e diplomacia. É sobre que aquele encontro revela sobre a natureza do poder autoritário. Tanto Hitler quanto Franco eram ditadores. Ambos governavam através do medo e da repressão. Ambos acreditavam que tinham o direito de moldar o destino de suas nações de acordo com sua vontade pessoal. Mas havia uma diferença fundamental entre eles. Hitler acreditava em sua própria invencibilidade. Ele acreditava que a história estava do seu lado, que a força de vontade alemã, guiada por sua visão, era imbatível, e essa crença o levou a tomar riscos cada vez maiores, a invadir a União Soviética, a declarar guerra aos Estados Unidos, a continuar lutando mesmo quando a derrota era inevitável. Franco, por outro lado, nunca teve tais ilusões. Ele entendia que poder é frágil, que pode ser perdido tão rapidamente quanto foi ganho. E por isso, ele era cauteloso, calculista. Ele nunca apostou tudo em uma única jogada. Ele sempre mantinha opções abertas, sempre tinha uma saída. E essa diferença, essa pequena diferença de mentalidade, foi o que determinou seus destinos. Quando o sol nasceu sobre Indaia, na manhã de 24 de outubro de 1940, os dois trens já haviam partido. Hitler voltou para Berlim, frustrado, mas ainda confiante. Franco voltou para Madrid, aliviado e vigilante. E Gibraltar permaneceu britânico. Permaneceu como um farol, uma rocha, um símbolo de que mesmo nos dias mais sombrios da guerra, mesmo quando a Europa inteira parecia perdida, havia lugares que resistiam. Havia linhas que não eram cruzadas. Havia homens que diziam não. Franco não disse não porque era corajoso. Ele disse não porque era prudente, porque entendia que a Espanha não podia suportar mais uma guerra, porque sabia que Hitler, por mais poderoso que fosse, não era invencível. E porque, no fundo, ele acreditava que sobreviver era mais importante do que vencer. E ele estava certo, porque no final Franco sobreviveu.
Espanha sobreviveu e Hitler, o homem que prometera 1000 anos de domínio, durou apenas 12. Hoje, se você visitar Indaia, encontrará uma pequena placa comemorativa. Ela marca o local onde Franco e Hitler se encontraram. Mas não diz muito, apenas as datas, os nomes, uma nota histórica, seca e factual. Não menciona as 9 horas de frustração. Não menciona os gritos de Hitler ou a paciência implacável de Franco. Não menciona a Operação Félix, que nunca aconteceu. Ou Gibraltar, que nunca caiu. Ou os milhões de vidas que foram poupadas, porque um ditador disse não. A outro, a história, como sempre, é mais complexa do que placas comemorativas podem capturar. Porque aquela noite em Indaia não foi apenas sobre 2 homens em um trem, foi sobre escolhas, sobre o peso de decisões tomadas em momentos de pressão extrema, sobre a diferença entre coragem e cautela, entre princípios e pragmatismo. E foi sobre o fato de que às vezes a escolha mais importante que um líder pode fazer não é quando agir, mas quando não agir. Franco nunca falou publicamente sobre Indaia, pelo menos não em detalhes. Ele manteve a reunião envolta em mistério. Alimentou rumores, deixou que historiadores especulassem, porque o mistério, ele sabia, era parte de seu poder. Enquanto ninguém soubesse exatamente o que havia sido dito naquele vagão, ele poderia moldar a narrativa como quisesse. Para os alemães, ele podia dizer que havia tentado cooperar, mas que a situação interna da Espanha tornava impossível. Para os aliados, ele podia dizer que havia resistido às pressões de Hitler desde o início. E para seu próprio povo, ele podia dizer que havia protegido a Espanha de ser arrastada para mais uma guerra. E todas essas narrativas tinham um grão de verdade, porque Franco era muitas coisas. Um ditador, um sobrevivente, um manipulador, mas acima de tudo, ele era um estrategista. E estrategistas entendem que a verdade é menos importante do que a percepção da verdade. Mas há um último aspecto dessa história que merece ser mencionado. Um aspecto que vai além de Franco e Hitler, além de estratégia e diplomacia. É sobre o que aquele encontro revela sobre a natureza do poder autoritário. Tanto Hitler quanto Franco eram ditadores. Ambos governavam através do medo e da repressão. Ambos acreditavam que tinham o direito de moldar o destino de suas nações de acordo com sua vontade pessoal. Mas havia uma diferença fundamental entre eles. Hitler acreditava em sua própria invencibilidade. Ele acreditava que a história estava do seu lado, que a força de vontade alemã, guiada por sua visão, era imbatível. E essa crença o levou a tomar riscos cada vez maiores, a invadir a União Soviética, a declarar guerra aos Estados Unidos, a continuar lutando mesmo quando a derrota era inevitável. Franco, por outro lado, nunca teve tais ilusões. Ele entendia que poder é frágil, que pode ser perdido tão rapidamente quanto foi ganho. E por isso, ele era cauteloso, calculista. Ele nunca apostou tudo em uma única jogada. Ele sempre mantinha opções abertas. Sempre tinha uma saída, e essa diferença, essa pequena diferença de mentalidade, foi o que determinou seus destinos. Quando o sol nasceu sobre Indaia, na manhã de 24 de outubro de 1940, os 2 trens já haviam partido. Hitler voltou para Berlim, frustrado, mas ainda confiante. Franco voltou para Madrid, aliviado e vigilante. E Gibraltar permaneceu britânico. Permaneceu como um farol, uma rocha, um símbolo de que mesmo nos dias mais sombrios da guerra, mesmo quando a Europa inteira parecia perdida, havia lugares que resistiam. Havia linhas que não eram cruzadas. Havia homens que diziam não. Franco não disse não, porque era corajoso. Ele disse não porque era prudente, porque entendia que a Espanha não podia suportar mais uma guerra, porque sabia que Hitler, por mais poderoso que fosse, não era invencível. E porque, no fundo, ele acreditava que sobreviver era mais importante do que vencer. E ele estava certo, porque no final, Franco sobreviveu, a Espanha sobreviveu, e Hitler, o homem que prometera 1000 anos de domínio, durou apenas 12.